Boa noite, graça e paz. Estendam suas mãos, vamos orar. Papai querido, em nome de Jesus, nós louvamos a Tua presença, Senhor, que ela é palpável aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já fez. Tudo que nós precisamos, o Senhor já fez. Eu glorifico o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é o nosso convidado principal e sem a Tua presença aqui, nada faz sentido. E sabemos que o Senhor já está tratando com cada um dos nossos corações. E assim também, Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor use o Teu servo a partir de agora, Pai. Que a palavra ser ministrada não venha dele, mas venha dos Teus céus. Seja feita a Tua vontade aqui nesta terra, Senhor. Use a boca do Teu Filho, Senhor, para manifestar a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus, cuida da nossa mente, do nosso corpo, do nosso coração. E que a Tua palavra, Senhor, frutifique em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez é uma honra e um privilégio poder estar aqui nesse altar, nesse lugar, com a minha família e com a minha família. E juntos a gente conhecer um pouco mais do Senhor e juntos a gente prosseguir e conhecer e nos relacionarmos com o nosso Deus. E para mim é um privilégio, é uma honra poder compartilhar um pouco da palavra, um pouco daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa, testificar tudo o que o Senhor tem construído na minha casa, e eu oro para que isso alcance o seu coração nessa noite, que edifique a sua vida e que juntos a gente possa construir algo. Eu vou pedir para que você abra em Filipenses 3:7. A gente vai compartilhar a palavra, buscar um entendimento e que o Senhor nos abençoe. Filipenses 3, versículo 7. Diz assim: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas aqui vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Até aqui. Feche um pouco seus olhos, curva um pouco a cabeça. Espírito Santo, nós estamos diante da Tua palavra, nós estamos aqui reunidos num só propósito, num só entendimento, que é buscar conhecer mais o Senhor. Buscar, através de um relacionamento verdadeiro, com todo o nosso entendimento, baseado na fé, assim como diz a Tua palavra, construir, Senhor, um relacionamento com o Senhor. Que o Senhor possa alcançar os corações que estão aqui, inclusive o meu, através da Tua palavra, através daquilo que o Senhor fará aqui. Que eu diminua, Senhor. De mim eu nada posso fazer, mas o Senhor em mim, eu sei que o Senhor pode fazer. Coisas que eu nem imagino, coisas que a minha mente é pequena demais para entender. Mas que nessa noite, o Teu Espírito Santo fale através da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
A palavra, ela se completa em cada trecho que a gente mergulha nela. E eu me lembro que quando eu me converti, ou me deixei ser convencido pela palavra, pela verdade, tudo aquilo que eu fui aprendendo e fui escutando, conhecereis a verdade vos libertará. Mas depende de como a gente busca esse conhecer, de como a gente se entrega no conhecer a Cristo, no conhecer a palavra. Eu tenho me relacionado com algumas pessoas na igreja, eu tenho me relacionado um pouco mais com alguns, um pouco menos com outros, mas a partir do momento que a gente se entrega, a gente mergulha numa amizade, num relacionamento, cada vez mais a gente vai conhecendo da pessoa. O fato de eu estar aqui hoje é através de um relacionamento que eu tenho tido com o pastor. E ele tem me conhecido e tem enxergado algo em mim que nem eu ainda enxerguei, mas se ele viu, glória a Deus por isso. E por isso estou aqui. Porque eu tenho me relacionado com ele, escutando, me esforçado em entender tantas coisas que Deus tem feito. E tudo é gerado através de um relacionamento. Tudo é gerado através de um tempo de mesa, de os ouvidos, os olhos inclinados àquilo que estamos recebendo. E eu me lembro de quando eu conheci a palavra e automaticamente aquilo me impactou de uma forma muito especial. Eu venho de uma família católica, e aquela famosa católica não praticante, né? E a minha vida inteira foi essa doutrina. Mas até o momento que eu pisei numa igreja cristã evangélica e eu vi algo diferente. E aquilo me marcou. E eu entendo que naquele momento me remete à passagem onde fala que Cristo ele está à porta, ele bate. E ele fala, se você abrir, eu vou entrar, vou cear com você, eu vou me relacionar com você. E eu entendo que na minha vida, naquele momento, foi isso que aconteceu. Ele bateu a minha porta e eu abri. E eu o conheci. Mas o tempo passou e eu não o conheci um pouco mais. E eu não me relacionei o tanto e na intensidade que ele gostaria que eu me relacionasse com ele. Isso fez com que, passando um período onde o relacionamento ele não foi tão intenso da minha parte, e isso fez com que eu me esfriasse. Isso fez com que eu fosse tratado naquela palavra onde diz, antes fosse frio, porque do morno, e todo mundo já conhece o restante dessa palavra, é pesado demais. E em Jó também fala que antes, depois que Jó passou tudo que ele passou, a história dele que conta no livro, de tantas percas, tantas desgraças, tantas coisas que ele foi testado, Deus provou ele em todas as áreas possíveis e imagináveis, Deus provou ele. E no final ele vira para Deus e fala, olha Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de com o Senhor andar. E como que Jó pôde falar isso para o Senhor? Com que propriedade Jó conseguiu olhar para os céus, conseguiu olhar para o Senhor e falar, hoje eu te conheço. Se não, através de tanta aprovação, através de tanto sofrimento e perca de filho e tantas outras coisas que aconteceu na vida de Jó. Mas isso fez com que ele se aproximasse do Senhor. Isso fez... eu já estava esperando. Glória a Deus. Nossa, isso é especial, hein? Esse é gourmet. Esqueci. Jó. O café está tão bom. Que propriedade que a gente... Jó virou e falou isso para Deus. Hoje eu te conheço
de andar com o Senhor. Mas qual que foi o andar de Jó? Se não todo aquele sofrimento, claro, depois Deus fez tantas bênçãos, mas se a gente avaliar quantas coisas a gente consegue pontuar com o Senhor, que a gente possa virar para Ele e falar, Deus, hoje eu conheço porque eu ando com o Senhor. Olha que coisa maravilhosa que a gente consegue expressar o nosso amor através do conhecer e andar com Deus. E esse período que eu não me relacionei com Deus, e quando eu me lembro desse período da minha vida, eu olho e falo, eu conheço Deus, conheço, só de ouvir falar. De vez em quando eu vou lá, oro, troco uma ideia, mais peço do que qualquer outra coisa. Falta de entendimento, falta de clareza, falta de relacionamento. A gente continua não só num relacionamento de amizade, mas a gente permanece de uma forma muito imatura. Uma das coisas que um relacionamento, seja com Deus ou seja com pessoas, ele gera em nós é um amadurecimento. Porque a gente sempre completa um ao outro. Eu aprendo todos os dias, e isso me amadurece. Eu sempre aprendo coisas novas. Seja na empresa, seja com a minha esposa, seja com meus filhos, eu sempre estou aprendendo. E tudo isso vem através de um relacionamento. E com Deus é a mesma coisa. A gente sempre vai aprender com Ele coisas novas, todos os dias, principalmente através de um relacionamento na palavra, na oração, num lugar secreto. Isso a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, vai ficar muito claro. E essa falta de relacionamento, de conhecer mais e mais ao Senhor, fez com que meu coração se esfriasse, fez com que a gente desistisse. E ao enfrentarmos algumas situações muito difíceis na nossa vida, a falta de conhecer aquilo que Deus pode fazer, conhecer o poder, a graça, a soberania dEle, fez com que eu e minha família, minha esposa, a gente se afastasse do Senhor. E vivemos ali um tempo longe da igreja. E o interessante é que, se a gente voltar aqui, não tendo minha própria justiça, conceder leve, deixa eu voltar aqui vou ler até eu achar a parte aqui. Mais do que isso, considero tudo como perca comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, porque perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Aqui. E ser encontrado nele. O interessante é que aqui a palavra não fala assim, e ser encontrado com ele, se referindo a uma pessoa. Eu fui encontrado com ele. É diferente. É interessante que a palavra não usa o termo como uma pessoa, mas ser encontrado nele. Ou seja, aqui se refere a Cristo também como um lugar, como um espaço, como algo que é diferente de estar com ele. Então, se eu olhar para a minha vida, naquele tempo, naquele período, e falar, fui encontrado com ele? Talvez sim. Mesmo afastado, ou mesmo não prosseguindo em conhecê-lo e me relacionando numa intensidade maior com Cristo, a semente ela estava no meu coração. Eu tinha temor. Pecava? Sim. Pecado e tantas outras coisas que cada vez me afastava mais dele por falta de um relacionamento, por falta de prosseguir em conhecer a Cristo, em conhecer a Deus. Isso foi me afastando. E se eu olhar e falar, fui encontrado com ele? Talvez sim. Mas nele, não. Por quê? Porque nele, quando a gente olha para essa palavra, a gente entende que Cristo é um lugar, mas é um lugar do quê? O que a gente compreende? Se a gente olhar no nosso dia a dia, tantos desafios que a gente passa, tantas provações, seja com pessoas, seja no nosso dia a dia, seja um problema, qualquer que seja.
se a gente for encontrado nele, nele a palavra nos ensina que ele é paz, que ele é amor, que ele é tantas outras coisas que nos deixam num lugar seguro. Ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso lugar seguro, ele é amor, ele é paz, ele é tudo que nos protege e que nos guarda de situações que faz com que a gente não se afaste, mas que a gente enfrente as adversidades do dia a dia em paz, seguro de que vamos ficar bem. Assim como a palavra que o pastor trouxe. A gente tem vivido isso todos os dias dessa semana, né? Minha esposa querida. As tribulações leves e momentâneas. Incrível isso. Meu, isso tem que estar aqui dentro todos esses dias. Tá bem a flor da pele isso. Constantemente lembrando. Mas a gente só vai olhar para essa palavra e ter segurança e paz nela se a gente for encontrado nesse lugar, que é Cristo. E olhar para Ele, se sentir seguro e falar, é breve, leve e passageira. E durante esse período que a gente ficou afastado, que se deixou esfriar, mas ali com a palavra, com a semente no coração, a gente passou muitas lutas, muitas dificuldades, mas Deus ele é tão bom, que a partir do momento que a gente o conhece, que a gente se apresenta para Ele e Ele se apresenta para nós, Ele não desiste de nós. Ele é tão bom que Ele insiste nessa amizade. Ele fala, vem me conhecer um pouco mais, por que você está longe de mim? Por que você se afastou? E às vezes a gente conta, né, essas histórias para algumas pessoas que estão mais próximas, que a gente se relaciona. E é uma fase da nossa vida que a gente passou muita dificuldade financeira. A gente, né, recebia ajuda de parente e o Matheus ele era pequeno e eu levava ele no pré ainda, no cano da bike. E eu ia te usar o exemplo, né? Você sabia que eu ia te usar, né? Tava morrendo de vergonha. Ô pai, não fala não. E aí eu levava ele no pré, no cano da bike, e a gente preparava o lanchinho dele, né? E aí o lanche dele era pão com manteiga, quando tinha. E aí no final do dia tal, ele falava, pai, mas eu vejo lá os amiguinhos, né, com Danone, com bolacha, mas eu só tenho pão com manteiga. Eu falava, filho, que nossa, aquilo me partiu o coração. E era um momento muito difícil. Mas hoje, olhando para trás, vendo o quanto tempo eu perdi, sabendo que Jesus ele tinha se apresentado para mim. Ele me fez ser conhecido dele e eu pude conhecê-lo. Mas eu não intensifiquei o prosseguir em conhecê-lo cada vez mais no relacionamento. E vivendo o dia a dia e não buscando esse relacionamento fez com que eu vivesse. É fruto, né? São sementes. Sementes que a gente planta, situações que a gente vive, geram resultados. E foi aquilo. Foram consequências do meu comportamento. E eu tive que viver aquilo. E eu vivi aquilo e tentei fazer o meu melhor. Mas o meu melhor, na força do meu braço, nunca vai dar certo. E ainda mais tendo a semente dentro de mim. E ainda mais tive a oportunidade de conhecer a Deus e olhava para tudo aquilo e falava, meu Deus, por que de tudo isso? Onde o Senhor está? E Ele sempre esteve ali. Mas sempre é necessário um passo nosso também. E eu me lembro que nessa época, com toda essa dificuldade, eu era tipo o Julius, eu tinha 2 empregos. Mas eu podia falar isso, né? Meu marido tem 2 empregos. E aí ela trabalhava numa empresa e ela conheceu uma pessoa, uma amiga lá. E aí conversando, papo vai, papo vem. Aí a Maísa contou um pouquinho da nossa história para ela. Ela falou, poxa, mas eu vou numa igreja. Por que vocês não vêm com a gente?
que era a igreja do pastor Lores. Nosso pastor conhece. E eu falava, mas poxa, o Kleber trabalha de dia num lugar e de noite em outro. E não tem, é difícil arrumar uma agenda. Não, mas se esforça. Pô, mas sabe o que é? A gente só tem uma bike e tem uma moto, que eu entregava pizza à noite. E não tem como ir. Como que eu vou? Não, eu vou te buscar. Então, a gente arrumou um único dia que tinha lá o culto. Eles iam nos buscar em casa, levavam nós para o culto. E lá, Jesus se apresentou mais uma vez para nós, para mim. E a gente avançou um pouco mais. E ali eu pude entender um pouco mais do amor dele. E ali eu pude ter a oportunidade de prosseguir em conhecê-lo um pouco mais. E ali ele foi tratando novamente, me pegou de novo no colo, falou, vem aqui, vamos nos conhecer um pouco mais. Deixa eu te ensinar mais algumas coisas sobre mim. Deixa eu te mostrar o que eu sou capaz de fazer na sua vida, o que eu tenho para você. E tantas vezes que Deus levantou pessoas para se relacionar comigo através de vida de pessoas. E o Espírito Santo tomou pessoas e ele se levantou e falou, Kleber, é isso. E Deus está te chamando, e Deus tem algo para você. E você não tem muito tempo. Não perca tempo. E eu automaticamente identifiquei várias situações, o tempo que eu havia perdido. E Deus usou pessoas para falar o quanto tempo eu estava perdendo e o quanto tempo eu já tinha perdido. Por falta de relacionamento, por falta de conhecer a Deus cada vez mais. E aí teve um dia que eu estava numa crise muito grande. Eu trabalhava no emprego durante o dia, trabalhava de noite, uma crise financeira terrível. E eu me lembro que certo dia eu estava chovendo esse dia, eu estava entregando pizza e eu peguei uma entrega e fui para o lado das chácaras, lá no Vale das Laranjeiras. E eu estava indo e estava chovendo aquele dia e eu lembro que eu chorava muito. Eu chorava porque eu estava numa crise terrível e ali eu comecei a clamar. Meu Deus, mas agora eu voltei, mas não voltei. Eu sei que o Senhor tem coisas, eu sei que o Senhor quer falar, mas eu não estou conseguindo te ouvir. Como eu faço? O que eu faço? Como que eu faço para ir para a igreja se eu não tenho tempo, as agendas não batem, eu trabalho de dia, trabalho de noite, está tão difícil, está faltando grana em casa. Meu Deus, e ali chorava e fui boa parte do caminho chorando ali. Sorte que estava chovendo, né? Aí não dava para perceber muito. E eu, nossa, foi muito intenso aquele dia. E aí, naquele dia que me marcou muito, foi a primeira vez que eu ouvi uma voz audível do Senhor. Naquele dia foi incrível, porque eu não tinha ninguém, eu estava em cima da minha moto, ia fazer uma entrega de pizza. Aí às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas Deus fala? Como Deus fala? Você vai, sei lá, num retiro, você vai, sei lá, ficar num manto, vai rodar, vai não sei o quê, vai... Não. Eu estava em cima da minha moto, num dia de chuva, indo entregar uma pizza. Simples assim. Mas o meu coração, ele estava tão quebrantado naquele dia, naquele momento. Eu estava numa crise e eu fui muito sincero com o Senhor, porque eu sentia a necessidade de me relacionar com Ele, de conhecer Ele mais. Porém, as barreiras do dia a dia que nos comprometem, porém, as dificuldades financeiras e tantas outras coisas que vêm para nos distrair. Porque vocês se lembram quando o povo estava no Egito e eles sentiam falta do relacionamento com o Senhor?
E aí eles tinham que ir para fora, né, para adorar a Deus. E eles tinham que se esforçar porque eles queriam um relacionamento com Deus. E o que Faraó fazia? Ele dava trabalho, cada vez mais, cada vez mais. E isso era um impedimento. Então, quando o povo queria sair, queria adorar, queria buscar o Senhor, porque sempre foi a essência do povo de Deus, o inimigo, a estratégia nunca mudou. Sempre foram as mesmas e sempre vão ser. Porque o inimigo, ele não tem a essência do nosso Deus, que é um Deus criativo, que é um Deus que renova, que é um Deus que faz nova todas as coisas, que a sua misericórdia, ela se renova todas as manhãs. As estratégias do inimigo são sempre as mesmas. Então ele vai usar das mesmas situações, ele vai usar situações para nos distrair, ele vai usar de situações para nos tirar o foco, ele vai usar de situações para que a gente ache que está tudo bem, ache que está fazendo certo, mas na verdade está fazendo errado. Por quê? Porque estamos deixando de nos relacionar, de conhecer a Deus através dessas distrações. E algo que eu tenho compartilhado com o pastor, que eu falo, é uma linha muito fina, porque o nosso trabalho, ele é uma bênção. Né? Ele é uma bênção, traz recurso financeiro para o nosso lar, ele traz o nosso sustento, mas a partir do momento que o nosso trabalho, que a bênção do Senhor se torna maior do que Ele em nossas vidas, aí é um problema. Aí pode se tornar, e talvez seja um pecado em nossas vidas. Por quê? Porque estamos deixando de nos relacionar com Ele e dando mais valor em coisas do que nele. E isso é um perigo. E foi isso que eu vivi durante um bom tempo na minha vida. E naquele dia, naquela intensidade toda, eu ouvi pela primeira vez na minha vida a voz audível do Senhor. E ele falou assim, volte para a pizzaria, peça a conta e volte para mim, que eu vou cuidar de você. E eu fiquei meu Deus, o que é essa voz, né? O que está falando comigo? O que é isso? E repetidas vezes, peça a conta, e eu comecei a discutir comigo mesmo, ou com Deus, né? E eu comecei a falar, mas como que eu vou perder esse emprego? Como que eu vou deixar e o sustento da minha casa? E esses montes de dívida que eu acumulei, de decisões erradas que eu tomei? Eu não posso. E comecei ali, e era muito claro, apenas faça o que eu estou te pedindo, porque eu vou cuidar da sua casa, eu vou cuidar de você, e eu vou tratar de todas as coisas. Simplesmente abra mão disso, para que eu faça isso. E com muito custo eu fiz a entrega, voltei para a pizzaria. Naquele mesmo dia eu pedi a conta, falei, olha, eu não posso mais trabalhar, eu tenho algumas coisas para resolver e tal, e a partir de hoje eu fico até arrumar uma outra pessoa de confiança, né, para assumir o meu lugar, mas eu tô indo embora. E aí, nesse dia eu pedi a conta, e a partir de então a gente voltou para os caminhos do Senhor. E nunca faltou nada. Ele cuidou de todas as coisas, de todos os detalhes, porque eu dei um passo. Eu decidi, eu ouvi a voz dele e eu dei um passo. Falou, Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero entender mais do Senhor. E a palavra aqui no final, quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Não que eu tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado,
mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado. E o que quer dizer quando a palavra fala, não que eu fui aperfeiçoado, mas a partir do momento que a gente busca esse relacionamento com o Senhor, e a gente prossegue em conhecê-lo no dia a dia, a palavra aqui aperfeiçoado, ela significa acrescentar aquilo que está faltando. Sempre vai existir algo na nossa vida que a gente precisa acrescentar. Sempre vai precisar de algo um vazio que a gente vai sentir. E esse vazio só pode ser preenchido pelo Senhor. O mundo vai oferecer N coisas. O mundo vai oferecer diversas situações. Seja o que for, pensa aí com você. O que te faz bem, o que te chama a atenção. Pode fazer o que for. Aquele espaço sempre vai estar vazio. Porque esse espaço é algo que é a essência do Senhor que preenche. É somente Ele que tem o poder dessa graça. E quando fala a ressurreição da morte, Ele nos tira de um lugar dessa falta de conhecimento. Ele nos traz a vida de novo, porque a palavra por diversos lugares aqui, vários versículos, fala sobre a morte, fala sobre trevas, e ela faz uma ligação sobre a falta de conhecimento, sobre a ignorância, sobre não saber sobre determinado assunto, e aquilo que eu falei, a falta de relacionamento, a falta de conhecimento nos leva a um lugar de trevas, nos leva a um lugar de morte. E Paulo fala aqui, para que eu obtenha a ressurreição. Ou seja, se antes estávamos num lugar de trevas, de escuridão, de pecado, de falta de conhecimento, a luz de Cristo, a vida de Cristo, coloca a vida dele dentro de nós. E com ele, a gente tem a ressurreição em Cristo, que nada mais é que através de um relacionamento, que através de conhecer a Cristo, nós saímos da escuridão, de trevas e somos conduzidos à vida com Ele, através da ressurreição. Abra comigo, caminhando já para o fim, em Colossenses 2. A partir do verso 1 mesmo. Só para a gente selar a questão de Cristo, da gente prosseguir em conhecer ao Senhor e cada vez mais ter um entendimento de que Ele também é um lugar de paz, de segurança, o nosso refúgio e fortaleza. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelo que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus. Qual que é o mistério de Deus? É muito simples, a saber, Cristo. E nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso, nele estão escondidos todos os tesouros e do conhecimento. Para quê? Para que Paulo tem falado aqui, que tem orado, que tem lutado para que a gente seja encontrado nele, para que a gente conheça plenamente o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? É Cristo. Então que a gente seja encontrado nesse lugar, que a gente conheça esse lugar. E tem um motivo que fala aqui, para que ninguém os engane
com argumentos que só parecem convenientes, mas que não são. Então tudo isso tem um propósito. O nosso relacionamento com Deus tem um propósito. Engajarmos, dedicarmos, nos esforçarmos, abrirmos mão de muitas coisas para conhecer e nos relacionar com o Senhor tem um propósito. Conhecer a Cristo, estar seguro nele, ser encontrado nele, para obtermos essa sabedoria, conhecermos os mistérios, para que não sejamos enganados com argumentos que parecem legais, que parecem convenientes para nós. E quantas vezes no nosso dia a dia nós nos deparamos com situações que parecem convenientes? Várias vezes durante o dia. Várias vezes durante N situações nós nos deparamos com situações, com circunstâncias que, pô, isso é legal. Ó, isso aí, meu, pô, tem nada a ver. Vamos embora. Ah, é agradável aos meus olhos. Então vai dar certo. Não, estou sentindo no meu coração. É conveniente para mim. Vai dar super certo. E quantas vezes a gente não quebra a cara? Por quê? Porque não estamos no lugar. Não fomos encontrados em um lugar seguro, num lugar aonde Deus revela os seus mistérios, aonde fala que está o pleno conhecimento e a sabedoria de Deus que nos direciona para decisões corretas, que nos direciona para um caminho aonde vai dar bom, aonde o resultado não pode ser outro. Por quê? Porque a semente que estamos lançando, as decisões que estamos tomando, são baseadas num lugar de relacionamento com Deus. Caminhando para o fim agora, é uma palavra que eu gosto demais. João 15, para a gente já caminhar para o fim. João 15, 13. Situações vão acontecer na nossa vida, onde a gente vai ser encontrado com Ele, mas talvez não nele. Porque se você olhar para aqueles que caminham com o Senhor, para aqueles que já proclamaram sua fé, que falam, não, eu sou crente, eu aceitei a Jesus, eu caminho e tal, mas se a gente não prosseguir em conhecê-lo, em nos esforçarmos para tomarmos as decisões corretas através de um relacionamento daquilo que Ele fala para nós, muitas vezes a gente não vai ser encontrado nesse lugar. Eu passei uma situação ontem que eu fiquei muito mal, mas eu fiquei extremamente mal, porque eu não fui encontrado nele, e eu pequei, e eu preciso resolver uma situação com uma pessoa a qual a gente está passando por dias turbulentos, né? Quem aqui não passa por dias turbulentos? Seja no trabalho, seja em casa, seja qualquer. Às vezes surgem vários tipos de situações e que o Senhor está testando o nosso coração. Assim como a gente compartilhou agora com Jó. Como que Jó ia falar, hoje eu te conheço, Senhor, porque agora eu andei com o Senhor. Ou seja, o Senhor provou meu coração por muitos motivos, mas eu não te abandonei. Eu estou aqui. E eu vejo que eu fui testado em uma situação. Deus provou meu coração e eu falhei. Porque eu julguei o sentimento de uma pessoa e eu me expressei mal e eu sei que eu feri e fui ferido. Porque ao invés, dentro dessa situação, eu olhar para o Senhor e agir com calma, ponderado, e ir por etapas para lidar com a situação da forma que eu creio que Jesus faria. Não, eu já fui de uma vez. Eu já atropelei todas as coisas e no momento seguinte eu fiquei muito mal, mas fiquei muito mal. E agora eu vou ter que resolver. Então eu poderia ter evitado, eu poderia ter resolvido de uma outra forma, mas nesse momento eu não fui encontrado nele.
nesse momento, dentro dessa situação, eu sei que eu entristeci ao Espírito Santo, porque ele esperava uma outra reação da minha parte. Afinal, eu estou conhecendo ele cada vez mais. E ele tem se mostrado de algumas formas e tem me ensinado como agir. E nesse momento eu errei. E agora o que eu vou ter que fazer? Sentar, pedir perdão, confessar o meu pecado. Cara, me perdoe. Eu dei um mau testemunho. E eu feri os seus sentimentos, eu te julguei e usei de palavras que eu não deveria usar, mas me perdoe. Se eu tivesse sido encontrado em Deus nesse momento, eu não precisava passar por nada disso e não teria ferido essa outra pessoa com as minhas palavras ou os sentimentos dela. Poderia ser de outra forma. Mas eu fiquei muito mal. Então, e agora eu preciso corrigir. E é assim com todos nós. Nós precisamos prosseguir em conhecer a Deus, em conhecer a Cristo, o seu coração e aquilo que Ele nos ensina, implantarmos em nós. Porque a palavra fala assim, em João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Mas já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Essa parte aqui para mim é espetacular. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu o tenho chamado de amigo. Porque tudo o que ouvi de meu Pai e o tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. É interessante que aqui, se a gente pegar a raiz dessa palavra, deixa eu abrir aqui. João 15, 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu mando. Mas vos tenho chamado de amigo. Essa palavra aqui, se a gente buscar a raiz dela, a tradução, ela tem um significado muito profundo, muito intenso, que nos faz olhar e falar, uau, como que o Senhor tem nos chamado de amigo. Se a gente prosseguir em conhecê-lo cada vez mais, e como diz a palavra, for encontrado num lugar seguro, for encontrado num lugar onde Ele revela os seus mistérios, Ele fala assim, se a gente nos relacionarmos, um dia eu te chamei, e lá no começo, você fazia tudo, vocês eram os meus servos, vocês me serviam, eu te ensinei. Mas hoje eu não posso mais chamar vocês de servo. Hoje eu vou chamar vocês de meus amigos. E aos meus amigos eu revelo coisas íntimas. Eu revelo os meus mistérios. E o mistério, aquilo que está no meu coração, é aquilo que o Pai tem me revelado. Então, imagina quantas coisas, quão maravilhoso é poder ouvir aquilo que está no coração de Deus através do Espírito Santo. E a gente vai conseguir isso através de um relacionamento, através de prosseguir em conhecer cada vez mais o coração do Senhor. E essa palavra aqui, olha que incrível. O significado dela é assim: um dos amigos do noivo. A palavra original em grego é philos. Eu acho que eu já até falei isso aqui. É
um dos amigos do noivo, que, em seu favor, pediu a mão da noiva e prestou a ele vários serviços na realização do casamento e celebração das núpcias. Olha que incrível. Então, Cristo está olhando para nós através de um relacionamento, de prosseguir em conhecer Ele cada vez mais, a ponto de conhecer o coração de Cristo. E Ele vai olhar para mim, Ele vai olhar para você e vou falar: você é meu filhos. Nada mais é do que você é aquele a qual está preparando a celebração do grande dia, do casamento, do dia que Ele vai voltar, do dia que Ele vai encontrar sua noiva e no dia que nós vamos celebrar o casamento, aquele grande dia. Então Ele nos chama, Ele nos prepara, Ele vai revelar, Ele vai mostrar através da amizade, através do relacionamento. Ele vai virar para nós e vai falar isso: vocês são aqueles que eu chamo de amigos. Vocês estão preparando, vocês estão fazendo vários serviços na realização do casamento e da celebração das núpcias de Cristo com a sua igreja. Fica de pé. Pedrão, cola aí. Aí é com você, mano, se você quiser. Feche os seus olhos. Incline teu coração, tua mente ao Espírito Santo que está aqui nessa noite, porque a palavra é muito clara. Ele fala: estou à porta. Abre, eu estou batendo. Abre seu coração. Abre a porta do seu coração para que Ele entre. Ele está falando assim: eu quero ceiar com você. Eu quero partir o pão com você. Eu quero revelar os segredos que estão no meu coração. Eu quero te dar sabedoria, eu quero te dar entendimento, discernimento. O Pai tem tantas coisas que Ele quer falar, mas a gente precisa se relacionar. Vem me conhecer. Ah, Senhor, nós queremos te conhecer, Pai. Nós queremos te conhecer todos os dias. Nós queremos estar inclinados, Senhor, com o nosso coração, os nossos olhos, nossos ouvidos inclinados ao Senhor, para que possamos ouvir a Tua voz, para que possamos ser encontrados, Senhor, em Ti, um lugar seguro, uma fortaleza, um lugar onde nada daquilo que o mundo tem apresentado para nós nos atinge, porque nós estamos enraizados no Senhor, assim como a Tua palavra diz que nós fomos enxertados no Senhor, Pai. O Senhor é a videira verdadeira. E através do sacrifício de Cristo nós somos enxertados no Senhor, nós somos acolhidos, adotados. E hoje a gente pode olhar e falar: Abba, Pai. Nós temos um Pai. Nos leva, Senhor, a esse lugar de relacionamento onde a gente possa te conhecer cada vez mais, onde a gente possa ter a revelação de quem o Senhor é, a Tua essência, onde o Senhor possa revelar em nós aquilo que tem nos atrapalhado de nos relacionarmos com o Senhor, aquilo que tem os sofismas, as barreiras, as fortalezas que ainda existem em nós, Senhor. Que seja quebrada hoje, em nome de Jesus, caia por terra tudo aquilo que tem atrapalhado, tudo aquilo que tem se levantado para nos distrair, para tirar nosso foco, que tem sido
pedra de tropeço que tem nos conduzido por um outro caminho que não seja o caminho do relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus, alcança cada coração que está aqui, Pai. A mente, abre os olhos, abre os ouvidos. Venha com teu fogo nesta noite, Senhor. Batiza-nos, convença-nos do pecado, da justiça e do teu juízo. Leva-nos, Senhor, a esse lugar